Eu queria começar, meus amados, falando do profeta Jeremias. Nós vamos ler um texto que está lá em Jeremias capítulo 15, versículo 19, é um texto muito conhecido, onde só desse texto específico, isolado, nós podemos trazer uma grande mensagem do Senhor para as nossas vidas. Mas eu vou pregar dentro do contexto do capítulo 15 em geral, do que o Senhor estava falando, esta palavra que era nada mais, nada menos para o profeta Jeremias, um dos grandes profetas da palavra de Deus, e um profeta em tempos difíceis, em tempo de muitas lutas, apostasias e outras coisas mais. Olha o que diz a palavra. Eu peguei em 3 versões aqui para a gente comparar algumas informações importantes. E Jeremias capítulo 15, essa é a versão Almeida revista e atualizada, diz assim, olha: portanto, assim diz o Senhor. Essa aqui é a resposta de Deus para o profeta Jeremias. Olha, e o Senhor chamando o profeta Jeremias a um arrependimento. Imagina, o profeta Jeremias, um homem muito que pregava a verdade, o Senhor chamando ele para um arrependimento. Ele fala assim, olha: assim diz o Senhor teu Deus, se tu te arrependeres, eu te farei voltar e estarás diante de mim. Se apartares o precioso do vil, serás a minha boca, e eles se tornarão a ti, mas tu não passarás para o lado deles. Imagina, esse texto é muito forte, falando para um profeta que você vai olhar todo o livro de Jeremias, você vai perceber um homem temente a Deus, um homem pregador da verdade. Assim era o profeta Jeremias. E eu peguei outra versão na Nova Almeida atualizada, fala um pouquinho, aqui fala, na primeira aqui que eu li, fala: se apartares o precioso do vil. Primeiro ele chama o profeta ao arrependimento, se você apartar. Na outra versão diz: portanto, assim diz o Senhor, se você se arrepender, eu farei voltar e você estará diante de mim. Se separar o que é precioso daquilo que não presta, olha só, esse texto aqui é bem forte, separar o que é precioso, se você continuar pregando a verdade e não admitir na sua vida o que não presta, ele fala assim: você será a minha boca, eles se voltarão para você, mas você não passará para o lado deles. E na última versão, uma nova versão transformadora, diz assim: assim diz o Senhor, se voltar para mim, eu restaurarei para que possa continuar a me servir. Olha, o profeta, então já a gente começa a entender que o profeta ali, o coração do profeta estava meio que assim desanimado ou tendencioso ou cansado da obra. O Senhor fala para ele duramente: se arrependa, se disser palavras de valor em vez de palavras inúteis, será meu porta-voz. Você os influenciará, mas não deixará que o influencie em si. Então nós vemos aqui esse texto de Jeremias capítulo 15, 19, o Senhor chamando o profeta Jeremias para um arrependimento. E engraçado, só nesse texto aqui, quando nós lemos, que muitas das vezes nós queremos ser boca de Deus, né? A gente quer pregar a verdade, mas nós olhamos e entendemos claramente nesse texto só isolado que o Senhor, olha, nós queremos ser boca de Deus, mas não queremos arrependimento, não queremos pregar somente o que é precioso, somente o que o Senhor, somente a verdade. Muitas das vezes nós queremos fazer da nossa maneira e queremos continuar sendo boca de Deus. E você vê claramente que o Senhor falando nada mais, nada menos para o profeta Jeremias: se arrependa, Jeremias, continue pregando a verdade. Continue, Jeremias, pregando a verdade. Aí sim você vai ser a minha boca. E serve para as nossas vidas isso. Nós não podemos ser boca de Deus, ser instrumento de Deus, se vivemos uma vida de pecado, vivemos uma vida onde nós pregamos o que o povo quer ouvir, não o que a palavra de Deus
manda pregar, não o que o Senhor manda pregar. E era exatamente isso que acontecia na vida do profeta Jeremias, porque ele é conhecido como profeta chorão. É o profeta que pregava a mensagem do Senhor, enquanto que todos os outros pregavam diferente. Ele falava uma coisa do Senhor e os outros profetas anunciavam coisas diferentes. Então, assim era a vida desse profeta, né? Naquele tempo que o profeta vivia, você pode ler todo o capítulo 15, você vai entender que era um tempo difícil, um tempo que estava assim, um prenúncio de um asilo que Judá seria levado para a Babilônia, exílio, né, que viria contra Judá. Um tempo de apostasia, um tempo de rebelião, um tempo de ruínas moral naquele tempo, onde as pessoas viraram as costas para Deus, onde os líderes religiosos daquele tempo, eles viraram as costas para Deus, porque queriam pregar as suas mensagens. E o profeta Jeremias, ele vai ser o chorão, né? E olha, a situação, o tempo que Jeremias vivia não está muito diferente do tempo que nós vivemos. Nós vivemos um tempo de apostasia, nós vivemos um tempo de ruínas, né, moral, onde a questão da família, né, que nós sabemos que tem se pregado por aí, ou tem se anunciado por aí, também a questão de aprovação de aborto, e vamos aí por tantas outras práticas que nós estamos vendo hoje. Você vai reparando que, comparando, quando você lê todo o contexto ali do livro de Jeremias, você vai ver, né, que não está muito diferente desse tempo. Mas o profeta, aqui no versículo 16, na verdade no versículo 10, quando o Senhor está falando do versículo 1 até o versículo 9, não precisa colocar, meu irmão, você vai ver o Senhor falando que traria um juízo contra Judá, do versículo 1 até o versículo 9, e o Senhor anunciando: olha, esse povo se rebelou, Manassés foi um rei muito ruim, ele fez coisas abomináveis, ele levou o povo para práticas terríveis. O quanto um governo pode influenciar uma nação com suas práticas. E o profeta chora diante do Senhor no versículo 10, capítulo 15, versículo 10, ele fala: ai de mim, minha mãe. Ele clama pela mãe dele, porque lembra do nascimento dele, lembra lá do parto dele. Pois me deste à luz homem de rixa e homem de contendas para toda a terra. Porque era assim, o profeta, ele era detestado naquele tempo, por pregar a verdade. Ninguém queria ouvir. Esse homem só prega a verdade, esse homem só vem trazendo anúncio de coisas ruins, de coisas difíceis para as nossas vidas, e nós queremos somente coisas boas. Na verdade, o povo queria coisas boas, vivendo não separando o precioso do vil, não vivendo uma vida de arrependimento. Essa era a realidade. E o profeta aqui, ele chora diante do Senhor: nunca lhe emprestei com usura, nem eles emprestaram a mim com usura, todavia cada um deles me amaldiçoa. Olha o choro do profeta, por isso que ele é o profeta chorão. Ele está chorando aqui diante do Senhor, e por que eu fui nascer? Porque ele se sentia, na verdade, o profeta se sentia isolado, solitário. Olha, lembra de um profeta que se sentiu solitário? Vocês lembram desse profeta? O profeta Elias. Da mesma forma, em toda a sua caminhada, na sua história também de um grande profeta, o profeta Elias, por algum momento, ele se sentiu sozinho, e o Senhor falou que havia guardado alguns remanescentes com ele, nem todos. E nós sabemos o que aconteceu com a vida do profeta Elias. Ele também se cansou, também se isolou, exatamente o mesmo sentimento que o profeta Jeremias. E você vai ver que o Senhor anuncia para ele, aqui no versículo 11 até o versículo 14, do versículo 11 até o versículo 14, o Senhor vai falar para ele que vai haver sofrimentos, por causa da prática, por causa da posição
do povo, por causa da rebeldia do povo contra Deus. E o Senhor fala para ele: ô Jeremias, eu vou te fortalecer para que você possa suportar esse período. E Jeremias, ele continua se lamentando diante do Senhor. Depois ele responde ao Senhor no versículo 15 até o versículo 18: Tu, ó Senhor, sabes, lembra-te de mim, Senhor, ampara-me e vinga-me dos meus perseguidores. Não me deixes ser arrebatado por causa da tua longanimidade. Sabe que por amor de ti tenho sofrido tantas afrontas. Achadas as tuas palavras, logo as comi. Lembra do rei Josias, quando achou a palavra e eles começaram a devorar? Realmente aquele rei Josias foi um grande rei que quando eles encontraram a palavra, eles voltaram ali, o rei Josias, e ele relata aqui, achadas as tuas palavras, logo as comi, as tuas palavras me foram gozo e alegria para o coração, pois pelo teu nome sou chamado, ó Senhor, Deus dos exércitos. Nunca me assentei na roda dos que se alegram, nem me regozijei. Oprimido por tua mão, eu me assentei solitário. Ele se sentia solitário, ele se sentiu sozinho ali, tipo o profeta Elias, quando se sentiu sozinho. O profeta Jeremias, da mesma forma. E ele questiona: por que dura a minha dor continuamente? Ele se justificando, ele falou: Senhor, eu sou reto, eu faço as tuas coisas, mas eu estou passando essas aflições, eu prego uma coisa e os outros pregam diferente. Isso era resumido basicamente todo o choro do profeta. E o profeta, meus amados, aqui o Senhor vai responder para ele esse texto que nós lemos lá do capítulo 19, do versículo 19, onde, portanto, assim diz o Senhor responde para ele: olha, eu entendo esse teu choro, mas se arrependa desse teu choro, porque eu te chamei para passar por aflições. Eu te chamei para esse tempo, para você ser a minha boca, Basicamente é isso que o Senhor fala para o profeta Jeremias. Olha, meus amados, e o Senhor havia alertado o profeta Jeremias sobre isso. Quando o Senhor chama o profeta Jeremias, lá no capítulo 1, põe aí para a gente ler, capítulo 1 de Jeremias, versículo 7, quando ele está lá: Senhor, eu não posso, eu sou como criança, tu sabes, Senhor. E o Senhor fala para ele aí, olha: mas o Senhor me disse, não digas, não passo de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto eu te mandar falarás. Não temas diante deles. Gente, o Senhor fala: não temas diante deles, é um prenúncio de dificuldade, de lutas, de perseguição. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar. Está avisando ou não está avisando que viriam dificuldades, seria um período de lutas? Ele fala: diz o Senhor, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Depois estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca, e o Senhor me disse: eis que ponho na tua boca as minhas palavras. O que era precioso, o compromisso, o Senhor colocou na boca do profeta Jeremias o desejo de pregar a verdade, o compromisso de um líder, de um pastor, de um profeta, ou aquele que anuncia a palavra, deve ser sempre de pregar a verdade. Ele fala assim: olha que hoje te constituo sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares, para derribares, para destruíres, para arruinares, e também para edificares e para plantares. Deus avisou o profeta que ia ser difícil, que ia haver lutas e lutas, porque ele ia pregar para um povo que não queria ouvir a voz de Deus. E por isso o Senhor responde a ele, Deus chama Jeremias para o arrependimento. Jeremias, você sabia de tudo isso? E hoje, meus amados, infelizmente, a gente vê às vezes muitos pastores cansados e deixam
abandonam de pregar a verdade, porque a verdade, ela dói, a verdade que transforma as vidas, e muitos, infelizmente, não querem passar por transformação e têm resistido, e infelizmente muitos pastores acabam abandonando ou deixando de pregar o que é precioso. Porque, meus amados, olha, o Evangelho, o nome da mensagem hoje é o Evangelho sem sofrimento. Você acredita que pregar o Evangelho não traz sofrimento? Muito sofrimento. Da mesma forma que o Senhor falou para o profeta Jeremias, nós sabemos que pregar o Evangelho traz sofrimentos para nossas vidas, e muitos sofrimentos. E nós vemos que a maioria das mensagens, não, que 2021 não vai haver nenhuma luta, não vai haver só prosperidade, só bênçãos. Eu não quero ser comparado, eu não estou querendo de maneira nenhuma me comparar com o profeta Jeremias, mas a verdade é que, na verdade, todos os líderes, todos os pregadores da palavra deveriam sim ser compromissados, como o Senhor falou para o profeta Jeremias, de pregar o precioso, pregar a verdade, sempre. Porque esse Evangelho que nós pregamos, o Evangelho de Jesus, ele traz muitos sofrimentos para nossas vidas. E por isso que nós estamos vendo muitos pastores abandonando a obra, porque é duro, é choro, tem que ser plantado com choro. A palavra de Deus, ela é plantada com choro. Não podemos negociar a verdade de Deus, nós não podemos. O tempo de hoje, meus amados, não está muito diferente, como eu falei do profeta Jeremias, e nosso compromisso. Olha, eu vou mostrar na palavra, que a palavra mesmo já diz, você olha para a igreja primitiva, nós queremos servir o Evangelho de Jesus. Quando você olha para a igreja primitiva, olha para a vida dos apóstolos, foi vida fácil para eles? Nem um pouco, nem um pouco. Você vai para os primeiros pais da fé, nem um pouco, nem um pouco. Sofrimentos e mais sofrimentos. E as mensagens hoje, a gente quer anular o sofrimento, quando a própria palavra já diz que vão haver sofrimentos, lutas. Jesus, na sua mensagem, falou: no mundo tereis bênçãos, prosperidade. Foi essa a mensagem de Jesus? Não, no mundo tereis aflições. Porque viver esse Evangelho... Vamos lá para a palavra de Deus, em Atos capítulo 14, põe aí, meu querido, aí, por favor. Atos capítulo 14, versículo 21, versículo 22 também. E tendo anunciado o Evangelho naquela cidade, feito muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, fortalecendo a alma dos discípulos. Olha, o apóstolo Paulo estava fortalecendo ali a alma dos discípulos, porque eles também estavam cansados de pregar a palavra, exortando-os a permanecer firmes na fé. Permanecendo firme, permaneçam firmes, continuem pregando a verdade e mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Sem sofrimento, eu vejo, não é o Evangelho que nós temos nessa Bíblia aqui, na palavra de Deus. O Evangelho traz muitos sofrimentos, porque o Evangelho verdadeiro, ele nos chama para renúncias, para mudarmos de direção, né? Como o Senhor falou para o profeta Jeremias, arrependimento, gente, é metanoia, é mudança. Eu caminhava nessa direção, agora eu me arrependo das minhas práticas e eu vou caminhar na direção do Senhor, meus amados. Isso é sinal que você vai perder algo, você vai abandonar coisas, práticas, que talvez trazia lucros para a sua vida, e você tem que abandonar. Traz prejuízos,
muitas das vezes traz sofrimento, porque se você tinha conforto, e muitas das vezes nessa caminhada de arrependimento, você não tem mais nem conforto às vezes. Olha para a vida dos apóstolos, olha para a vida dos homens de Deus. E continuando aqui em Filipenses, olha o que o Senhor também fala aqui, né? Vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo, para que... Botou aí, não? Eu li versículo 22, não li Atos 14? Li, né? Agora vamos Filipenses capítulo 1, versículo 27. Põe aí, ó. Vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes. Imagina, por que tinha que estar sempre orientando a ficar firme? Fica firme, não desista da verdade, por causa das lutas, das aflições diárias sobre a vida deles. Ele vai falando assim, ó, que estás firmes em um só espírito, com uma só alma, lutando juntos pela fé. Aí bota fé evangélica, né? Lutando firmes, né? Juntos, lutando. Gente, vai lutar contra toda a resistência, todas as aflições, todas as lutas, e fala assim, e que em nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação, e isto da parte de Deus, porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo sofrimentos, e não somente de crer nele. Esse é o Evangelho, essa era a vida. Olha o sofrimento. Ele no versículo 30, ele, pois tendes o mesmo combate que vistes em mim, e ainda agora os ouvis, que é o meu. Paulo, você olha para a vida do apóstolo Paulo, o relato lá em Coríntios de tantas aflições que esse homem passou. Nós não queremos passar por isso. Nós não queremos mais. Se você vai viver o Evangelho que Jesus ensinou para as nossas vidas, os ensinamentos de Cristo, tem que haver renúncia de nossas vidas. Tem que haver a morte do homem velho, a nova criatura obediente à palavra de Deus. Obedecer a palavra de Deus é sinal de sofrimento, de renúncia, de abandono de práticas, como eu já falei aqui para vocês. 2 Timóteo capítulo 3, olha, são muitos os textos de aflições. Eu não estou aqui para colocar medo em você, eu estou simplesmente orientando como esses homens resistiam às aflições, como esses homens entendiam o propósito nas aflições. Olha o que vai falar em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 10. Tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança, as minhas perseguições e os meus sofrimentos, quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra, que variadas perseguições tenho suportado. Gente, esse é o homem que prega a verdade. Quando nós pregamos, quando o nosso compromisso é como o Senhor falou, quando o Senhor falou para Jeremias, você quer ser a minha boca? Então separa, continue pregando a verdade. E ele vai falar assim, olha, de todas, né, ele falando de perseguições, tenho suportado, de todas, entretanto, me livrou o Senhor. Repara bem que sempre, no meio das aflições desses homens, o Senhor estava presente com eles, para suportar
para livrar. O chamado do apóstolo Paulo é esse mesmo: olha, esse não importa que sofra muito pelo meu nome. Se o Senhor falasse para você, olha, a mim me importa que você sofra muito pelo meu nome. Gente, nós sabemos que nós vamos sofrer pelo nome do Senhor, perseguições, você vai ser chamado de quadrado, de religioso, porque você quer pregar a verdade, quer viver a verdade, quer viver. Se você decide a partir de hoje viver Cristo na sua vida de verdade, eu posso te afirmar aqui, sem nenhuma dúvida, que você começa a sofrer perseguições, angústias e aflições, porque você precisa renunciar a muitas coisas e lutar contra este mundo. Porque nós não pertencemos, nós estamos neste mundo, mas não pertencemos a este mundo. Nós devemos viver Cristo, era o que esses homens viviam. Olha o que ele fala no versículo 12, põe aí o versículo 12. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus, serão ou terão vida... Cadê o... Aí. Olha, ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus, serão prósperos, vida mansa, tranquila. Então, o que ele está falando? Serão perseguidos. Porque, gente, olha, a mensagem da televisão é uma mensagem do anticristo. É contra os princípios de Cristo. E nós temos que, muitas das vezes, falar não para essas coisas. Muitas das vezes não, sempre falar não para essas coisas. Não muitas, não, sempre falar não. Não tem engano, não, o evangelho, se te pregam um evangelho que não tem sofrimento, não é o evangelho que os apóstolos pregaram, não é o evangelho de Jesus, é outro evangelho. E Paulo, lá em Gálatas 1, ele fala que já pregavam outro evangelho. Me admiro que em tão pouco tempo já pregam outro evangelho. Porque o evangelho, você vai, não é só na vida, você olha, busca na internet a vida dos primeiros homens, os primeiros pais da fé, que vieram séculos depois. Morte, perseguição, sofrimento, da morte que esses homens também morreram. Não estou dizendo que você vai morrer da mesma forma, porque muitos não morreram como os apóstolos, mas passaram por sofrimentos também, ou sabiam lidar. O problema é que as mensagens, quando nós pregamos que não vai haver sofrimento, é como você diz que nós somos um exército, é como se a igreja fosse um exército que nunca vai passar por batalhas. Eu prefiro ser sempre ensinado na verdade. Eu me preparo todo ano, devo me preparar. A igreja deve se preparar sempre para a batalha. Um exército treina para uma guerra. É ou não é? Se vem uma batalha, um exército tem que estar pronto. O soldado tem que estar pronto para qualquer sofrimento que vier durante o ano de 2021, porque é possível que pelo contexto do mundo que nós vivemos hoje, meus amados, é quase que impossível dizer que vamos prosperar ou que vamos ter tranquilidade em 2021, quando nós olhamos para as práticas que têm sido aprovadas neste tempo. É impossível de pregar que não vamos passar por sofrimentos. Isso não é possível. O evangelho sem sofrimento não é o evangelho que é a palavra de Deus, porque, gente, essa palavra ela vai fazer você ter que mudar de direção, mudar de posição. Você caminhava para lá, agora você tem que caminhar para cá. E olha o que os apóstolos falavam lá em Tiago 1. Meus irmãos, não precisa colocar não, versículo 5. Tende por motivo de alegria o passardes por várias provações. Você imagina, você já pensou, tende por motivo de grande alegria o passardes por várias provações. Você imagina, esse homem está louco. Quem vai ter alegria de passar por provações? Quem? Você olha depois o contexto lá, você vai ver o motivo, o que provoca as provações: amadurecimento, fortalecimento. Quanto mais nós somos provados, mais nós crescemos
na fé, mas nós podemos, quando nós aprendemos que a verdade do Evangelho que traz sofrimento, nós queremos ou devemos buscar mais do Senhor, e nós vamos, na verdade, crescendo no Senhor, para podermos resistir todo tipo. Hoje uma igreja, você passa por aflições, está em pecado, só pode ser, e pode haver casos de pecado realmente, mas nem sempre. A igreja passa por lutas. Já viu aquele ditado no Brasil: quanto mais eu oro, mais fantasma, né? Mais problemas me traz? Não é assim? Já no Brasil tem assim, né? Quanto mais eu oro, mais problemas eu tenho. Mas é uma verdade, porque quando a gente se aproxima de Deus, precisamos sim de renúncia, de abandonar coisas contrárias, caminhar contrário a todas essas práticas. Olha, meus amados, eu falo para vocês, eu confesso para vocês aqui, que muitas vezes eu pensei em desistir. Muitas vezes, não poucas vezes. Eu não questiono os pastores que pensam em desistir. O problema é desistir. Nós nunca devemos desistir, como o Senhor fala para o profeta Jeremias. Continua, Jeremias. Continua. Você pode ler nos versículos seguintes, você vai ver que o Senhor fala para o profeta Jeremias, para poder permanecer, para poder que ele estaria com ele. Na verdade, meus amados, que pregar a verdade hoje, você não enche igrejas. E as mensagens, as pessoas, elas julgam os pastores por quantidade de pessoas dentro de um ministério. Você vai para uma igreja, essa igreja é abençoada porque tem 10 mil pessoas ou tem 20 mil, possivelmente esse é um grande pastor. Mas não é essa a verdade. Nós somos cobrados por resultados, por número. Graças a Deus aqui eu não tenho essa pressão. O meu compromisso, o compromisso deste ministério sempre vai ser, o dia que isso mudar, o dia que me pressionarem para pregar e para ter quantidade de pessoas, eu paro de pregar dentro desse ministério. Vou pregar em outro lugar, mas não dentro desse ministério. Acho que dá vontade às vezes, porque a gente sente a pressão do mundo, a pressão das coisas. Isso sentimos de verdade. Olha, tem uma história que eu até me lembrei na hora, da mulher de Jó. Quando Jó passou por tantas aflições, o que a mulher de Jó falou para ele assim? Olha, lá no capítulo 2, versículo 9, diz assim: ainda conservas a tua integridade, amaldiçoa a Deus e morre. Porque sabemos a história de Jó, tantos sofrimentos, tantas angústias. E ele diz assim: mas ele lhe respondeu: falas como qualquer doida, temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal? Em tudo isto não pecou Jó com os seus lábios. Eu me lembrei desse texto, que o Senhor tenha misericórdia. Eu sei que nesse tempo existem, da mesma forma que o profeta Jeremias se sentia sozinho, da mesma forma que o profeta Elias também se sentia sozinho, eu tenho certeza, assim como o Senhor também preservou homens remanescentes naqueles tempos, eu tenho certeza que hoje, nesse tempo que nós vivemos, também existem os remanescentes que não desistem, que não abandonam, que não se corrompem, que não negociam pregar o precioso, misturado com o vil ou outras coisas que a gente tem visto por aí hoje. E quando a gente que prega um evangelho sem sofrimento, a igreja ela é imatura, a igreja ela é fraca, ela é insegura, ela tem medo de se pregar. Olha, aqui eu já falei aqui uma vez, eu pregando a palavra, uma pessoa chegou: eu vou embora porque aqui você prega lutas, você prega que nós vamos ter que abandonar coisas, renunciar coisas, ou vou perder alguma coisa. Eu quero escutar mensagem que venha massagear, que venha me levantar, que venha me animar.
Meu Deus do céu. Cristo não é o motivo da sua alegria? Você olha para a vida dos discípulos, a vida dos apóstolos era assim, não se importavam com as aflições. E gente, para pensar, quem vai ter motivo de alegria? Só pode ter motivo de alegria de passar por aflições quando está vivendo Cristo de verdade. Se você precisa ser massageado para ter alegria, você está querendo outro evangelho. Outro evangelho, não esse evangelho que a Bíblia nos mostra, que a palavra de Deus nos mostra. Um evangelho genuíno, um evangelho verdadeiro, um evangelho, meus amados, que transforma. Olha que Paulo já advertia sobre isso. Romanos capítulo 1, versículo 24, ele fala assim: por isso Deus os entregou tais homens, porque haviam homens carnais dentro do povo de Deus. Ele fala assim, por isso Deus entregou tais homens à imundícia pelos desejos de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira. Eles misturaram ou tiraram, deixaram de pregar o que é precioso para pregar o que é vil. O que não presta, como nós lemos naquela versão, o que engana o povo, o que leva o povo, gente, as mensagens, a palavra de Deus está cheia de orientações assim para nossas vidas, de uma apostasia no final dos tempos, e falsos ensinamentos, está de montão aqui orientando, alertando a igreja contra falsos ensinamentos, e os falsos ensinamentos levam a uma apostasia, que não é muito diferente do tempo do profeta Jeremias, que haviam falsos ensinamentos. O profeta pregava o que era precioso, mas sempre existia aqueles que pregavam o que não prestava, o que levava as pessoas a viverem os seus desejos carnais, as suas vontades, e não é muito diferente. Olha, o apóstolo Paulo anunciando em Romanos, era uma igreja nova que crescia, e Roma era uma cidade conhecida pelas práticas carnais naquele tempo, e o profeta orienta, cuidado, vamos mudar a verdade de Deus por mentira. E nosso compromisso tem que ser sempre com a palavra, sempre com a palavra, sempre. Tem que ser como os crentes de Bereia, que o pastor prega, vou confirmar na palavra, vou examinar as escrituras. A maioria das pessoas não faz isso. Pregam-se mensagens e foi boa a mensagem hoje, mas será que é a verdade de Deus? E hoje, gente, olha, hoje é o primeiro domingo do ano, eu poderia estar pregando aqui para vocês, olha, vamos ter bênçãos e mais bênçãos e mais bênçãos, e prosperidades e mais prosperidade. Eu poderia estar pregando isso aqui para vocês, mas não é isso que o Senhor colocou no meu coração. Não é isso que eu consigo, olhando para um mundo que Satanás, ele é o príncipe deste mundo, é o Deus deste século que cegou os entendimentos. Como a minha esperança vai estar no mundo? A minha esperança sempre vem do Senhor. Venha o que vier, eu não me preocupo com o amanhã. A Bíblia manda a gente cuidar do dia de hoje. Não se preocupe com o que vai passar em janeiro, fevereiro, até dezembro. Não se preocupe com isso. Se preocupe em viver ou estar firme no Senhor. Como Paulo, como os apóstolos orientavam uns aos outros, permanecer firmes no Senhor. Venha o que vier. Olha o que fala em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 3. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Imagina, gente. Não vão querer ouvir, vão querer que pregue o que não presta, ao invés de pregar o que é precioso, que transforma, que nos fortalece, que nos ajuda de verdade
vão haver pessoas em tempos que não suportarão pregar, ouvir a verdade. Ele fala assim, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças. Pessoas vão procurar na internet, o que esse pastor prega? Ou esse prega só prosperidade? Opa, é esse que eu quero! É esse que eu quero esse! É isso aqui, vão procurar pessoas como que sentindo coceira no ouvido, querendo ouvir o que agrada para eles, o que é bom. Tem gente, é o povo. Então tem muitos que às vezes abandonam porque existem pessoas que querem ouvir coisas boas. Não vai haver mais sofrimentos, não vai haver nenhuma luta em 2021. Eu profetizo nenhuma luta sobre a tua vida. Vamos fazer a corrente para evitar sofrimentos no ano de 2021. Não existe isso, gente. Não existe. Isso é mentira. E se fala aí, se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Olha que coisa forte, gente. Nós somos cristãos e sabemos das mensagens, das práticas que têm sido feitas hoje em muitos lugares. Se você não se apegar aqui, se você não se orientar aqui, vai dar uma coceira no ouvido para você querer escutar boas coisas também. Mas o Evangelho de Jesus, olha, eu vou trazer alguns textos aqui para a gente, que nós devemos ser, a igreja, ela é compromissada com a verdade, porque Jesus falou em João capítulo 16, versículo 13, porém, quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará toda a verdade, somente a verdade. O Espírito Santo, ele não mistura, não existe mistura de trevas em luz, não existe, meus amados. O Espírito, ele fala, nós vamos ser guiados em toda a verdade, somente a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. A igreja do Senhor, nós, não paredes. Igreja não são as paredes, somos nós somos a igreja, pessoas. O templo do Espírito Santo somos nós, pessoas. E tem pessoas que vivem igreja só aqui nesse templo. O único momento de igreja para muitas pessoas é só quando está aqui dentro desse prédio, que quando o Senhor voltar, as paredes vão ficar, o local, as cadeiras, tudo vai ficar aqui, isso aqui vai ficar. O que tem que ser santo é aqui dentro. O nosso compromisso, ou devemos ser guiados, ou viver sempre na verdade, no que é precioso. Nós devemos buscar o que é precioso do Senhor, e nós sabemos que o Espírito Santo, ele vai nos guiar. Paulo mesmo repete o que o Senhor falou lá em Romanos capítulo 8, versículo 14, ele fala também em Gálatas capítulo 5, versículo 16, não precisa colocar não, meu irmão, que nós devemos viver no Espírito. Então, nosso compromisso como igreja deve ser sempre com a verdade. Mas você só vai saber se você está recebendo a verdade mesmo, se você também tem comunhão com a palavra. Porque eu poderia estar pregando um montão de coisas aqui, e você, por não conhecer a palavra, está aceitando. Nós aqui sempre orientamos, nós fazemos anualmente campanha de leitura da palavra, com o único propósito, que o dia que eu pregar, ou qualquer outro dos pastores que nós temos aqui começar a pregar a heresia, devemos ser arrancados daqui. Mas só vai acontecer isso se o povo que está ouvindo começar a fazer como os crentes de Bereia, examinando as Escrituras. E por que nós temos hoje tantos ensinamentos errados? Por que nós temos tantas mensagens de heresia hoje? Porque o povo continua longe da palavra de Deus. Não todos, mas a grande maioria. A grande maioria. Gente, no final dos tempos, um dos grandes sinais da volta do Senhor é a apostasia. É a apostasia. E os falsos ensinamentos levam à apostasia.
falsos ensinamentos levam à apostasia. E nós não queremos apostatar da fé, deixar a fé. Nós não queremos. E diz lá em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1, que muitos, o Espírito expressamente nos adverte que muitos apostatarão da fé por ouvir doutrinas de demônios. Uau! Eles vão ter por terem a mente cauterizada. Aí quando a mente está cauterizada, aí dá coceira no ouvido, eu quero escutar o que me agrada, o que me faz feliz, o que satisfaz os desejos da minha carne. Mas nós devemos andar no Espírito e não satisfazer os desejos das nossas carnes. Então, assim, tem que analisar a palavra. Olha a mensagem. Vou ler alguns textos aqui. Olha, nós vamos ser cobrados. Eu vou ser cobrado de pregar a palavra de Deus. Assim, da mesma forma que o Senhor falou para Jeremias: Jeremias, você se arrependa, eu vou te receber de volta aqui, vem cá, fica junto comigo, mas você agora separa o que é precioso do vil. É a minha decisão de separar. Eu posso, Senhor, olha, eu me arrependo, volto para o Senhor fala, agora você vai pregar a verdade. Mas ainda assim eu posso querer desobedecer a Deus e querer pregar coisas diferentes. E o Senhor fala para eles aqui, eu vou dar conta, olha o que o Senhor fala aqui em Mateus capítulo 12, versículo 36. Digo-vos que de toda a palavra inútil que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo, porque pelas tuas palavras serás justificado e pelas tuas palavras serás condenado. Então eu vou dar conta, nós vamos dar conta das nossas palavras, do que nós pregamos, e é responsabilidade principalmente dos pregadores de púlpito, Agora, todo mundo deve pregar a palavra de Deus, é compromisso da igreja, porque quando Jesus chamou para pregar o Evangelho, chamou discípulos, e aqui nós somos discípulos de Jesus, amém? Vocês também são discípulos de Jesus, e tem compromisso também de pregar a verdade. Aí vem perseguição, vem todo tipo de lutas, de problemas, que nós sabemos o que a palavra diz. Olha aqui quando nós olhamos para o Evangelho genuíno, verdadeiro, olha o que João escreveu lá em 1 João capítulo 3, versículo 16. Põe aí para a gente ler aqui. Eu trouxe alguns pontos importantes de que, se isso aqui não traz sofrimento, eu estou vendo outro Evangelho. Olha só, nisto conhecemos o amor que Cristo deu a sua vida por nós. E devemos fazer o quê? Devemos dar nossa vida pelos irmãos. Você olha isso aí numa realidade na vida dos apóstolos, na vida da igreja primitiva. Agora, pastor, eu vou ter que... Gente, em muitos casos, não está muito. Olha os missionários na janela 10x40, lá onde que eles vão. Qual é esse texto aqui, gente? Isso aqui é para todos os discípulos. Não estou dizendo que todo mundo vai morrer como Estevão morreu, mas alguns sim vão morrer. E não me escandalizaria nem um pouco. Porque a Bíblia mesmo já alerta aqui, olha, que devemos dar as nossas vidas, assim, dar nossa vida pelos irmãos, de abrir mão, de renunciar tantas coisas, de poder cuidar um dos outros. Quantos hoje na igreja estão se disponibilizando para cuidar das outras vidas? Se a gente não está tendo a capacidade de cuidar um dos outros, quanto mais morrer pelo irmão. Misericórdia, eu vou morrer por aquele que não presta? Aí, quando a gente olha que o Jesus morreu para a gente, a Bíblia fala que não havia nenhum justo, que a gente também não prestava, a não ser que você se sinta como o profeta Jeremias estava se sentindo, pensando que ele era o único. Não existe nenhum justo, a Bíblia diz. Da mesma forma que o Senhor morreu por cada um de nós, nós também devemos colocar a nossa vida disponível para o reino, para servir, para cuidar, para visitar. Mas a mensagem de hoje, muitos
Muitos, olha, isso é uma mentalidade super errada. Tem muitas pessoas que querem, eu não tenho nenhum problema contra as igrejas grandes, porque eu sei que em igrejas pequenas também tem gente com essa mentalidade. Pessoas vão, eu entro, recebo a palavra e vou para minha casa e glória a Deus. Não é esse o evangelho que Jesus pregou. Jesus pregou um evangelho de relacionamento, que eu tenho que até morrer pelos meus irmãos, que eu tenho que cuidar dele, que a sua luta, os seus problemas, eu também tenho que chorar por eles diante do Senhor. É só você ler depois lá, Atos capítulo 2, versículo 42 em diante, você vai ver o que eu estou falando, da comunhão, da igreja, que nós estamos perdendo. Sabe por quê? Por causa de falta de ensinamentos verdadeiros. E que as pessoas não querem se relacionar. Sabe por que a fama da igreja? Ah, não, a igreja tem muitos problemas. Tem gente que abandona por causa disso. Gente, você vai abandonar a igreja, você vai para que país? Você vai para que lugar? Porque tem problema na igreja. Qual lugar que não tem problemas? A igreja, Jesus falou que era o local de enfermos. Nossa, aqui poderia ser chamado hospital, que aqui é um local de... A reunião aqui nossa poderia ser chamado um local de doente. Porque todos nós, se você pensa que você não é doente ou precisa de Cristo na sua vida, você está perdendo seu tempo, você está no lugar errado. E todos nós precisamos, e nos nossos encontros nós vamos encontrar irmão, sabe aquele irmãozinho que é criança na fé a vida toda, mas nós devemos amar essas pessoas. Vamos pegar aquele irmão que é uma bênção, que pisa no nosso pé, que dá dor de cabeça. Vamos ter que amar esses irmãos. Se temos que morrer, quanto mais cuidar. Se nós não podemos cuidar, quanto mais morrer pelo irmão. Porque Hebreus fala, olha aqui, Hebreus, o escritor de Hebreus colocou lá no capítulo 5, versículo 11. Eu quase termino para vocês, para a gente orar ao Senhor. O que eu estou trazendo para o contexto de hoje, a igreja de hoje, gente. O choro de Jeremias é o choro de muitos pregadores que acabam se corrompendo, deixando de pregar a verdade e se corrompem para as coisas que não prestam, para as coisas que inúteis, como a Bíblia aqui mesmo diz. Nosso é responsabilidade da igreja, de cada pessoa, o compromisso com a verdade. Olha o que escreve lá em Hebreus capítulo 5. A esse respeito, quanto a isso, na minha versão, temos muito o que dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês se tornaram, porquanto tendes tornado tardios em ouvir. E muitos irmãos, você fala com o irmão, parece que a palavra entra por aqui e sai pelo outro lado. Aí fala amém, aleluia, glória a Deus. E vai e continua nas mesmas práticas. E nós devemos amar esses irmãos. Porque tem gente dentro das igrejas, das reuniões, que vão ser tardios em ouvir, que vão demorar a cair a ficha, podemos dizer assim. Ele fala assim, de fato, embora a esta altura já devessem ser mestres, pois com efeito, quando deviam ser mestres, já essas pessoas que às vezes já estão 5, 10, 15, às vezes 20, 25 anos, já deveriam ser mestres, ter habilidade para ensinar, continuam crianças na fé. Eu estou mostrando que vão haver problemas que a igreja, nós devemos suportar, não devemos fazer aquele choro do profeta Jeremias, porque a gente vê muitas pessoas abandonando, vou sair da igreja porque só tem problemas, e aqui é o local para manifestar a glória de Deus, para manifestar o poder de Deus, é no meio dos problemas, no meio das lutas, que o nome do Senhor é glorificado. Se a gente não quer lutas, sofrimentos, você não vai ver o Senhor manifestar o poder dele na sua vida. Aí continuando aqui, ele vai falar assim, embora já a esta altura já devessem ser mestres, vocês, a minha versão está um pouquinho diferente da sua, né? Aí ele fala assim, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de que alguém
que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus, assim vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Então vão haver crianças na fé muito tempo. E a gente precisa o quê? De pessoas que tenham paciência, de que amem essas vidas. E é exatamente o que o Senhor estava falando para o profeta Jeremias. Jeremias, fica firme, fica compromissado, porque se você estiver compromissado com a verdade, eles vão se tornar para você, e não você para eles. É o que a gente vê isso hoje. Você pode ler depois no capítulo, lá no finalzinho, o Senhor fala para ele, ó, se você permanecer no precioso, eles vão vir para vocês, e não você para eles. A gente vê muitas pessoas hoje, muitos pregadores, muitas pessoas indo para o povo, ao invés do povo vir para ele, porque o compromisso deve ser sempre com a verdade. Aí ele vai falar aqui, ó, quem se alimenta de leite ainda é criança, no versículo 13, bota lá. E não tem experiência no ensino da justiça, né? Deixa eu ver aqui como é que está essa versão. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Então, dentro das igrejas, nós vamos encontrar pessoas crianças. Já viu criança? Não coloca o dedo na tomada. O que ela faz? Aí que ela vai colocar. É igualzinho, tem irmãos assim mesmo dentro da igreja. Não faça isso. Ah, não é para fazer não? Parece que você mandou, faça isso. E vai lá e faz exatamente. Tem muitos irmãos assim. E nós devemos amar a esses irmãos. Aí ele vai falar aqui, ele vai dizer, olha, mas o sólido, o alimento sólido é para os adultos, os quais pelo exercício constante, versículo 14, né? Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática, olha, Jesus falou o quê? Que a gente tem que pegar a palavra de Deus e fazer o quê? Ouvir a palavra e praticar. Ouvir a palavra e viver a palavra dele. Olha o que vai produzir em nossas vidas. Tem as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. A maturidade na palavra, no conhecimento, na vida com o Senhor, e a gente deve perseverar, né, até morrer, né, e lutar pelos irmãos, ensinando os irmãos, amando os irmãos, cuidando um dos outros, para que essas pessoas possam deixar de ser criança na fé e amadurecer. E elas aqui, a gente vê que a gente consegue, quem é maduro consegue discernir o bem e o mal. Agora, uma criança, ela não consegue ter noção de que colocar o dedo na tomada vai tomar um choque. Às vezes vai aprender na prática. Aí vai aprender, tem criança que insiste ainda em continuar colocando ainda, não é assim? Tem criança, não é? Tem criança que fala e vai lá e parece que você mandou, parece que você deu a ordem, colocou até um sign lá, faça, coloca o dedo. Porque ela, enquanto não colocar o dedo ali, então nas nossas práticas, dos nossos sofrimentos, do nosso cuidado de uns com os outros, é que nós vamos aprender. E não é fácil, é duro. É duro. Então tem irmãos, a gente tem que morrer por alguns irmãos, muitas das vezes, muitos, como na janela, vocês já ouviram falar da janela 10x40? Sabe o que é isso? Lá de missões, daqueles países onde são os países que menos se pregam o evangelho, onde os missionários vão para lá e às vezes é bye bye mamãe, bye bye papai, que nunca mais voltam. Não é assim? Muitos missionários. E olha, vai chegar tempo que a igreja vai sofrer perseguição também, muito mais forte, não só lá. Lá é uma janela que está lá para a gente ter olha, isso aqui vai acontecer geral, não se preocupe não. A gente vai ser proibido, eu creio que nós vamos ser proibidos de pregar. Já tem lugar no Canadá, já estão se movimentando para proibir pregar o evangelho, porque estão dizendo que pregar o evangelho promove a homofobia e coisas por aí mais. Vamos ser perseguidos em breve. Se você não gosta, a gente não gosta dessa verdade, é verdade pura. Então, não só isso, né, de irmãos que vão ser crianças, né, e tem irmãos que gostam do pecado mesmo. Judas capítulo 1, só tem um capítulo, versículo 22, diz assim: compadecei-vos de alguns que estão na dúvida,
salvai-os, arrebatando-os do fogo, porque eles estão caminhando, o destino deles é a perdição. Então, se ninguém se disponibilizar para amar as pessoas, para cuidar das pessoas, é que o profeta Jeremias se sentia sozinho, porque ele se sentia que, acho que era o único que pregava a verdade naquele tempo. E esse é o papel de todos nós, que nós devemos não só morrer, ajudar os que são novos, ou que são os que são crianças na fé. E que no livro na carta de Hebreus ali, aquele texto serve também para muitas pessoas que são até novas na fé, que precisam ser orientadas na verdade. Agora Judas, ele fala: compadecei-vos de alguns que estão na dúvida, salvai-os, arrebatando-os do fogo, quanto a outros, sede também compassivos em temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. A gente vai ter pessoas que vai precisar de chorar, se for o caso, muitas das vezes até você acaba morrendo por essas vidas, abrir mão. E o profeta Jeremias, ele se olhava só para ele mesmo, me senti sozinho, me sentei solitário, ele estava achando que ele era o único que fazia ali. O Senhor está falando: olha, eu te chamei para uma luta, eu te chamei para você ser um instrumento, eu te chamei para você ser usado para ajudar essas pessoas, porque o grande propósito de Deus é de resgatar as pessoas das práticas pecaminosas. Agora, se a igreja se corrompe, a Bíblia diz que a igreja, ela é luz do mundo, sal da terra. Da mesma forma, então, assim, de maneira nenhuma eu posso me sentir sozinho. Como eu falei para vocês, eu já pensei, mas o Senhor me falou essa palavra aqui hoje, a sinceridade, não uma vez, várias vezes. A gente às vezes cansa, mesmo eu entendo o que o profeta sentiu, cansa às vezes, mas nós devemos, sabe o que? Olhar com amor por essas vidas, porque o Evangelho, cuidar de vidas, também traz muito sofrimento dentro dos ministérios. Aí, para terminar aqui, olha, a 2 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 7 e 9, é o último texto para a gente terminar e orar ao Senhor. E o que eu desejo de verdade é que nós possamos querer desejar ser boca de Deus, mas viver aquilo que o Senhor falou, arrependimento, escolher o precioso e separar o que não presta das nossas vidas. Isso vai trazer perdas, com certeza, sofrimentos, mas que nosso compromisso seja sempre com a verdade, porque existem muitas vidas lá fora. O Evangelho todo não é só para você, você recebe para compartilhar para os outros. Você recebe o amor de Deus na sua vida ou na sua vida para você compartilhar para os outros. Muita gente que vem para, às vezes, ministério grande, querem essa mentalidade de que eu recebo e vou embora e que se dane os outros, não se preocupem com as outras pessoas. É a realidade de muitas pessoas dentro das igrejas. Isso não é o Evangelho. Nós não fomos chamados para isso. Tanto Jeremias não foi chamado para isso. Jeremias foi chamado para ser luz, para ser o sal naquele tempo de apostasia. A igreja é chamada para ser sal, para ser luz neste tempo de apostasia. Você sabia que nós vivemos num tempo que a geração de jovens é uma geração de um grande número de apóstatas, jovens que não creem no Senhor? Você sabia disso? Vocês sabiam disso? Nós vivemos uma geração de jovens que não creem no Senhor. Isso já é sinal de a igreja era para estar fervorosa. Nós vivemos num tempo em que vamos fazer culto de oração, a igreja não vem ninguém. Gente, está errado ou não está errado? Vamos fazer um culto de oração, não vem ninguém, 2, 3 pessoas. Vamos fazer um estudo bíblico, vem 2, 3. Isso não é só neste ministério, em qualquer ministério.
fazer estudo bíblico. 5 pessoas, 6 pessoas. Agora vamos fazer um show. Vamos fazer comida. Aí, meu irmão, tem que ampliar o espaço. Eu já não me iludo mais com essas coisas, né? Mas tem que ampliar o espaço. Gente, isso é sinal de que está errado. Se quando você dá prioridade ao que não é precioso, é sinal que está errado alguma coisa na sua vida, na minha vida, em nossas vidas, ou na igreja em geral. A igreja, infelizmente, muitos têm escolhido que não presta. Não que não vou dizer que não exista propósito nas reuniões, mas se o teu propósito é só isso, não vai edificar em nada a sua vida. Se você só vive disso, de festa em festa, ou de shows em shows. Quando a gente ora pelos irmãos, se junta para orar, junta para ler a palavra, porque olha o que a palavra de Deus fala em 2 Tessalonicenses: e a vós outros que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Meus amados, quando eu leio esse texto, nós temos que temer muito ao Senhor. Ele é um Deus de amor, mas vai chegar um dia que vai vir o juízo de Deus. Vai vir o juízo de Deus contra a humanidade. E muitos, e não são poucos, estão vivendo em desobediência ao Evangelho. Não querem compromisso com as coisas de Deus, não querem sofrimento, só quer vida boa, só quer moleza. Isso não é o Evangelho. Então, se você está recebendo só um Evangelho desse tipo, que não vai haver sofrimento, não é o Evangelho que está nesta palavra de Deus, porque precisa haver renúncia. Você vai perder algo, você vai ter que olhar, abandonar todas essas práticas. Nós estamos neste mundo, mas não pertencemos a este mundo. Eu quero ler, para encerrar aqui, repetir para você o mesmo texto que nós abrimos aqui. Vamos ficar de pé para a gente orar ao Senhor, né? Quem está em casa, vamos orar ao Senhor. E diz, né? Portanto, assim diz o Senhor. Não é o pastor André que está falando, é o Senhor que fala para as nossas vidas. E olha, não só para vocês, mas Ele falou para mim também. Ele fala assim: portanto, assim diz o Senhor, se tu te arrependeres, metanoia, abandonar todo esse pensamento, todas essas práticas, eu te farei voltar e estarás diante de mim. Olha, forte. Se apartares, é uma decisão minha. Eu me arrependo e agora eu escolho separar. Eu vou ter que tomar a decisão, separar o que é precioso do vil. Eu preciso me submeter à palavra para poder ganhar maturidade, para separar, para ter alimento sólido, para poder separar o que é do bem, o que é do mal, o que obedece ao Senhor, o que não obedece. Eu estou separando na minha vida, eu faço a escolha das coisas preciosas, porque o meu compromisso deve ser sempre ser guiado ou viver no Espírito, em obediência à verdade. Aí fala assim: serás a minha boca, e eles se tornarão a ti, mas tu não passarás para o lado deles. Olha, gente, que garantia que o Senhor fala. Se você permanecer obediente, você não vai apostatar da fé.
basicamente resumida a isso. Você permanecer, você não vai apostatar, você não vai deixar a fé. Se você tiver isso no teu coração, caminhava aqui, agora o caminho para lá. Porque esse é o caminho estreito. É o caminho estreito. Estou caminhando ali, perseverando. Perseguições, lutas na mente, em qualquer lugar. Eu vou perseverar. Eu vou separar agora o precioso do vil. E serás a minha boca. Não só o Senhor Ele vai estar contigo, que Ele já diz ali que Ele vai estar com você, mas você também vai passar a ser um instrumento para abençoar as outras pessoas que estão próximas de você. Amém? Fecha os teus olhos, fala com o Senhor. Fala com o Senhor, gente. Olha, nós não temos o espírito de medo. Não tem espaço em nossas vidas, porque nós servimos a um Deus que, mesmo no tempo das nossas aflições, Ele está conosco, como está lá no Salmo 91, versículo 14 ou versículo 15. Se passarmos por aflições, o Senhor vai estar conosco, e Ele fala que Ele vai nos livrar desse tempo de aflições, vai fazermos passar, vai nos guardar neste tempo de aflições. Pai, nós queremos Te agradecer por este momento onde nós podemos aqui examinar a Tua palavra. Pai, assim, quando nós somos chamados pelo Senhor e, na verdade, nós já experimentamos uma morte do velho homem. E a nova criatura agora vive em mim. E a nova criatura, o desejo dela é viver as coisas dos céus, é obedecer a Tua vontade, é fazer a Tua vontade. Pai, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor possa, assim como o Senhor orientou ao profeta Jeremias, ao grande profeta Jeremias, foi um homem de Deus, o Senhor repreendeu ao profeta Jeremias. Pai, eu vejo essa palavra, Pai, como uma repreensão até mesmo para a minha vida, e um alerta, Deus, de que eu devo permanecer no compromisso e renovar esse compromisso para mais um ano aqui, Deus, ou para todo sempre, Deus, por mais esse ano que nós estamos iniciando, que nós estamos falando do ano de 2021, Pai, um compromisso, Deus, principalmente, seja com o precioso, seja com a Tua verdade, seja com a Tua palavra, não importando os sofrimentos, as angústias, as aflições, Pai, seja qual for, Pai, as lutas que elas vierem, Pai, eu tenho certeza, como nós lemos aqui, na Tua presença, Pai, nos fortalecendo, nos guardando, nos livrando, Pai. Deus, eu quero pedir, Pai, para esse ano, Deus, que a Tua igreja, Pai, assim como nós lemos em 1 João, assim como o nosso Senhor morreu por nossas vidas, nós também possamos morrer pela vida dos nossos irmãos. Que nós possamos, Pai, expressar essa verdade, não só na minha vida, na minha casa, mas também para com os meus irmãos. Que eu possa olhar mais para os meus irmãos. Que eu possa cuidar dos meus irmãos, que eu possa chorar com meus irmãos, que eu possa dividir, Pai, o que eu tenho com os meus irmãos, que eu possa, Pai, estender as minhas mãos para os meus irmãos, Pai, que a Tua igreja possa estender as mãos para cada um, para o próximo, que a Tua igreja, Pai, possa, Senhor, quando houver, Pai, pessoas sem vestimentas, dar vestimentas. Quando tiver pessoas com fome, nós possamos de verdade levar o alimento para essas vidas. Quando houver pessoas enfermas, Pai, nós e a igreja possamos visitar os enfermos. Os presos, nós possamos visitar os presos, Pai. Seja qual for a situação, qual for, Pai, o sofrimento, qual for o tempo de aflição, qual seja a aflição que vier sobre 2021, Pai, nós queremos dizer, Pai,
Ou eu quero, Pai, assim como o apóstolo Paulo orientava os apóstolos, os discípulos, para que permanecessem firmes, que nós possamos simplesmente permanecer firmes no Senhor, em nome de Jesus, Pai. Eu desejo, Pai, o ministério sobre a rocha para esta igreja, para todos os irmãos em Cristo, que nós possamos morrer para este mundo e viver Cristo de verdade, como diz e como ensina a Tua palavra, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Amém, Senhor.